Paz, Senhor, irmãos. Pode se assentar. Glória a Jesus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Jesus, Ele é bom. Mais uma vez, Jesus, Ele é bom. E nós? Bom para melhorar, amém? Nós vamos ler hoje João, capítulo de número 4. Quem sabe o que está escrito lá? João, capítulo de número 4, do verso 4 ao 14. Antes de nós lermos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Senhor, fala conosco por intermédio da sua palavra. Que o Senhor venha nos transformar essa noite. O Senhor venha falar aos nossos corações. Que a sua palavra venha nos transformar, nos limpar, nos purificar. Porque nós precisamos ouvir a sua voz. Entender tudo que o Senhor tem para nós, para nossa casa, para os nossos filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e a igreja diz... Olha para o seu irmão e diz assim: se Deus falar com você, vê se dá glória a Deus. Pelo menos para disfarçar. Amém? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 4 ao 14. Lê, Pamela. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como? Sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E você diz? Amém. Será que nós temos nos tornado fontes? Será que nós somos fontes? O que sai de nós? Vamos aprender hoje, amém? Todas as vezes, queridos, que eu leio a palavra do Senhor, eu estava meditando essa semana na palavra do Senhor, missionária Andréia, e eu percebi que todas as vezes que eu pego um texto que eu já li, eu torno a ler novamente, eu entendo e percebo quanto mais eu leio, menos eu sei. E mais eu preciso me aprofundar nesse Deus inesgotável. Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, a gente vai começar a entender e perceber que a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Você pode ir ler a palavra e por várias e várias vezes. Todas as vezes que você ler a palavra do Senhor, o Senhor tem algo a revelar para você. Quando eu leio a palavra, eu deparo ela como um oceano. Quando você vai a um oceano com um copo, você enche. Quando você vai com um balde, você enche. Quando você vai com um caminhão-pipa, o que acontece? Você enche e ainda sobra água. Assim é o oceano da graça, da presença e da palavra desse Deus maravilhoso que nós servimos. Então todas as vezes que nós lemos a palavra, ela tem um poder de alcance tremendo. E não existe, irmãos, olha para mim, não existem um homem e uma mulher irrecuperável
deplorável para o Senhor. O homem e a mulher, ele pode estar passando pela situação mais deplorável e mais difícil que ele estiver vivendo. Eu quero lhe dizer, neste culto profético, nós servimos um Deus que pode mudar a sua história. Esse homem se chama Jesus de Nazaré. Esse homem tem poder de restaurar. Então, quando a Bíblia vai falar para nós que a palavra de Deus, ela é a mais penetrante do que uma espada de dois gumes, é a mais pura verdade, porque ela alcança lugares inacessíveis. Ela alcança lugares aonde o louvor não alcança. Ela alcança lugar aonde o psicólogo não alcança. Ela alcança lugares aonde o médico não alcança. Essa é a palavra do Senhor. Ela tem o poder. E talvez você esteja olhando para mim e está falando, mas o que tem a ver com a palavra que você está lendo? Vamos lá. Todos nós sabemos, e não é novidade, eu já tenho dito aos irmãos, que o maior segredo para nós entendermos a palavra do Senhor é ler o contexto da palavra. E quando nós lemos o contexto aqui do capítulo 4, ou seja, o capítulo 3, nós vemos Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos. Como que é o nome dele? O próprio Jesus, quando olha para Nicodemos e diz assim, olha, este homem é mestre, eis aí um homem que é mestre. E olha que para Jesus chamar alguém de mestre é porque no mínimo ele conhecia o Pentateuco e todas as leis. E olha, irmão, Jesus olha para ele e diz assim, você é mestre. Mas a Bíblia vai nos mostrar que esse Jesus, ele abre um espaço na sua agenda, nos momentos que ele estava vivendo e andando pela terra, para dedicar momentos da sua noite para conversar com um homem tão importante chamado Nicodemos. Um homem que conhecia a lei de Moisés, um homem que conhecia tantas palavras, um homem que era muito entendido. Jesus tira um espaço na sua agenda para sentar com ele, para explicar, conversar com ele, e a Bíblia vai dizer que Jesus olha para este homem e diz assim, ó, é necessário você nascer de novo. Esse mesmo Jesus que olha para este homem, quando nós lemos neste contexto, esse mesmo Jesus que dedica horas conversando com esse Nicodemos, é o mesmo Jesus que vai se encontrar algumas horas com uma mulher sem nome, improvável, na beira de um poço. Aquela mulher não tinha nome, era uma mulher desprezável, era uma mulher que as pessoas, a sociedade olhava para ela e ela não tinha valor. E a Bíblia vai dizer, o mesmo Jesus que dedica horas conversando com um homem importante. A Bíblia diz que Jesus passa em uma cidade para conversar com uma mulher sem nome, uma improvável. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós olhamos para nós, para as nossas vidas, para o momento e a situação que nós estamos vivendo, e talvez nós deparamos com situações e dizemos assim, não tem jeito para a minha vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida esta noite. Nós servimos a um Deus que tem poder para restaurar a sua vida. Este Deus que se encontrou com Nicodemos e encontrou com uma mulher sem nome, uma improvável, é o Deus que tem poder para mudar a história. É um Deus que tem poder para saciar a sua sede. E este vazio que há em nós, ele só é saciado com a presença do Altíssimo em nós. Diga glória a Deus. Esse mesmo Jesus que dedica horas conversando com um homem importante, com uma mulher sem nome, é o mesmo Deus que quando eu e você dobramos os nossos joelhos na beira da nossa cama, ele se assenta para falar com você. É o mesmo Deus que quando você está dirigindo, você está trabalhando, no mover do seu dia, ele fala com você, você sente a presença dele falando com você. Este Deus é um Deus maravilhoso. Só que a palavra de Deus vai dizer que este Deus, ele está em busca de verdadeiros adoradores. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta, será que nós somos verdadeiros adoradores? Porque se a palavra diz que Deus está em busca, pastorzão, é sinal que existem os falsos. E como é difícil nós congregarmos e nós vivermos em um ambiente
em um país onde muitas pessoas acham que são verdadeiros e na verdade o que muitos precisam é se encontrar com a verdade, e a verdade é Jesus de Nazaré. E esse texto é algo muito lindo para nós aqui. Eu gosto muito de mensagem expositiva, por mais que muitas vezes não pareça. Então eu quero voltar lá no verso 1. Quando nós lemos o verso 1, por que Jesus se encontra com essa mulher? Por que Jesus vai lá se encontrar com essa mulher? O verso 1 fala que os fariseus, eles descobriram que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João. Quando você lê, olha para mim, depois você lê, eu te passo os versículos tudo certinho, depois você lê. Quando você lê João capítulo 4, verso 1, você vai ver que os discípulos, os fariseus, eles vão se incomodar, missionário. Vai dar uma irritação, Pamela, eles vão ficar irados, porque os discípulos de Jesus, Nando, estavam batizando mais do que os discípulos de João. E eles começam a se indignar e eles ficam revoltados com isso. E sabe o que é interessante, missionária? Que os discípulos de João estavam batizando, os discípulos de Jesus estavam batizando e os fariseus não estavam batizando. E aqueles que não estavam fazendo nada se incomodam. Por que aqueles que não fazem nada se incomodam com os que fazem? Aqui havia uma raça, uma classe de homens fariseus que não faziam e estavam criticando aqueles que faziam. E é tão interessante que quando você começa a ler, eles ficam preocupados, e depois você vai lá para o versículo, capítulo 3, verso 23 em diante, vai dizer assim, ó, que alguém vai chegar para João e vai falar assim, olha, por que os discípulos de Jesus batizam mais que você? Vai haver um incômodo, irmãos. As pessoas, os fariseus, eles vão ficar tão incomodados que eles começam a espalhar isso no meio da cidade. Só que quando você lê o verso 30, João vai dizer assim, ó, convém que ele cresça. Eu acho muito lindo isso, Tati, porque as pessoas se importam com tantas coisas, mas aí vem João, vai dizer assim, olha, não importa o que estão falando, não importa o que falam de mim, não importa o que falam da minha casa, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Isso é o mais importante para uma nação. O mais importante é que ele cresça e que nós venhamos dia após dia diminuir. Só que os fariseus, eles ficam incomodados pelo fato que eles não poderiam, ao ver deles, não poderiam. Só que eu quero que você guarde algo. Todas as vezes que Deus lhe projetar em algo, vai ter levante. Todas as vezes, escuta aí, obreiros, membros, mídia, músicos, todas as vezes que Deus lhe projetar em algo, vai ter levante contra a sua vida. Isso faz parte da vida, são os ventos. Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, a Bíblia vai dizer que os ventos sopraram sobre duas casas. Uma estava na rocha e outra estava sobre a areia. E é muito interessante nós entendermos isso, que o vento soprou sobre uma e soprou sobre outra. As duas sofreram ventos, as duas foram assoladas. A questão é que uma estava firmada na rocha. Então, independente do que você vai passar, o mais importante é você permanecer firmado nos pés do Senhor. Isso é o mais importante. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E é tão interessante que, para eles evitarem os conflitos, eles decidiam dar a volta e não passar pelo meio da Samaria. E eu preciso que você entenda aqui, que quando João escreve assim, ó, era necessário passar por Samaria. Sabe o que é interessante, missionária? Que Jesus não estava dizendo assim, ó, é importante, é necessário que todos os discípulos passem por Samaria. A Bíblia vai dizer assim, ó, era-lhe necessário, não era uma questão de necessidade geográfica. Era uma necessidade do próprio Cristo passar em Samaria. Era-lhe necessário. Jesus estava dizendo, é necessidade minha, eu preciso passar ali.
Eu preciso passar ali. É tão interessante, Jetson, que as pessoas, havia um conflito ali em Samaria. Havia brigas em Samaria. E é tão interessante que quando a gente vai começar a ler, você vai encontrar 3 cidades, 3 locais aqui. E eu quero que você entenda. Perceba que aqui existem quantos lugares que eu falei? Quantos lugares? Primeiro, diga Galileia, Judeia, Samaria. Galileia, Judeia e Samaria. Eu vou fazer uma aplicação não na ordem que está no texto, mas só para vocês entenderem a importância desses lugares. Esses lugares têm muita importância no ministério de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus nasce em Belém da Judeia. Belém da Judeia. A gente chama Jesus de Galileu por quê? Nós chamamos Jesus de Galileu por quê, Márcio? Você abaixou a cabeça, pensou que eu ia te perguntar, né? Nós chamamos ele de Jesus o Galileu, porque ele recebeu esse título, porque ele viveu até os 30 anos na região da Galileia. Mas Jesus, ele é belemita da cidade de Davi. Mas a Galileia aqui representa o quê? Olha para o seu irmão e diz assim: o que a Galileia representa? O que a Galileia representa? Ela representa o início do ministério de Jesus. Ela representa o quê? O início. Ele foi perseguido por Herodes quando nasceu. Então quando José e sua mãe, eles vão descer para o Egito, quando Herodes morre, a Bíblia vai dizer que eles voltam. E eles vão morar onde? A Bíblia vai dizer que eles vão morar na região de Nazaré, a parte mais pobre da Galileia. Por isso que quando a gente for estudar, vocês vão entender nas quartas-feiras, quando a gente for falar sobre os discípulos, vocês vão entender o significado. Por que eles tinham tanto desprezo pela Galileia? O que esses homens viam na Galileia? Porque não tinha, aos olhos daqueles homens, dos fariseus, não havia nada de valor. Não havia nada que prestava na Galileia. Mas Jesus, ele olha para esses homens e diz assim: eu vou provar para vocês que eu tenho poder de tirar homens que não têm valor e fazer deles homens tomados pela minha presença e pelo poder do meu Espírito. Aleluia! Então a Galileia, ela representa o início do seu ministério. É bem verdade isso, que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Em Caná. Então a Galileia representa o quê? O início. E a Judeia? A Judeia, ela representa o fim do ministério de Jesus, porque foi às 3 horas da tarde que ele deu o brado: Tetelestai, está consumado. Foi em Jerusalém, capital da Judeia, que ele consumou a obra da nossa salvação. Foi na Judeia que ele finalizou tudo que ele veio fazer. Por isso que nós estamos aqui. Então nós temos aqui, primeiro, um lugar que representa o início, e segundo, o lugar que representa o final. Galileia e Judeia. E no meio nós temos uma Samaria. Quando a gente começa a estudar, você vai descobrir que depois da morte de Salomão, Jeroboão, que era capitão do exército de Israel, ele estava no Egito. Quando Roboão assume o trono, Jeroboão volta, levanta ali um altar em Betel, região de Samaria. Todos nós sabemos isso, não é? Eu estou chovendo no molhado, todo mundo sabe disso. E ali a Bíblia vai dizer que eles começam a cultuar um bezerro ali. Eles começam a cultuar um bezerro e começa a ter um problema ali. Então existem várias histórias, várias linhas teológicas, vai dizer por que havia briga, por que uns passavam por Samaria, por que uns não gostavam dos samaritanos. Mas havia um problema ali, porque os samaritanos, eles cultuam em Samaria e os judeus cultuavam no templo de Salomão. Quando o povo volta do cativeiro e o povo vai reconstruir o templo, a gente vai descobrir que os samaritanos vão tentar ajudar, pastor. Os samaritanos vão tentar ajudar e os judeus vão dizer assim: vocês não podem, porque vocês têm sangue misturado, vocês são impuros, vocês não podem, vocês não merecem. Só que vocês casaram com mulheres da Síria, então criou uma intriga, pastor. Houve ali conflito entre eles.
Então ali vai gerar um conflito, não tinha, vamos dizer, até um conflito de interesses. Então os homens, quando eles iam para Jerusalém, quando eles vinham de Jerusalém, quando eles andavam pelaquela região, eles davam uma volta, eles passavam pela Pérea, eles davam maior volta, somente para não passar por Samaria. Quando você vai ler, o historiador Flávio Joséfo vai dizer assim, ó, que levava de 3 a 6 horas a mais de distância, dependendo de quem estivesse andando, ou a pé, ou de jegue, ou de camelo. Então levava-se um tempo, o povo dava uma volta para chegar na cidade somente para não passar por Samaria. E é tão interessante que quando a gente começa a ler aqui, há uma Galileia, que é o início do ministério de Jesus, e existe uma Judeia, e no meio existe uma Samaria. E eu quero trazer isso para você, porque no começo da nossa caminhada com Deus, tudo é fácil. Nós começamos a servir a Deus na nossa caminhada da fé, é uma maravilha, tá uma bênção, a gente tá indo de vento em polpas. Vamos pro lado do casamento. Quando a gente olha pro casamento, começo do namoro, como que é, você lembra? É uma maravilha, eu te amo daqui, eu te amo dali, a gente abre a porta, a gente fecha a porta, aí às vezes a gente não sabe se é para não bater a porta, mas no começo do namoro é tudo uma maravilha. E no final, a gente tem a garantia da salvação. Quando a gente começa a servir a Deus, Márcio, a gente começa com aquele fôlego todo. A gente quer fazer, a gente quer limpar, a gente chega cedo, a gente se compromete, a gente puxa as mangas, a gente trabalha, a gente faz o nosso melhor. E no final a gente sabe que Ele vai voltar para nos buscar, então tá tudo bem. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, o Senhor, no meio dos anos, aviva a sua obra. Sabe por quê, irmãos? Foi no meio do mar, da travessia dos discípulos, que eles se cansaram. Foi quando o vento estava atormentando os discípulos no meio do mar, não foi no começo, não foi no final, eles estavam em 50%, no meio eles estavam. É no meio, irmãos, da nossa caminhada que as coisas começam a ficar difíceis. É no meio do casamento que as coisas complicam, mas é nestes momentos que a gente precisa buscar ao Senhor. Havia um problema ali em Samaria e Jesus não poderia voltar aos céus, Nando, enquanto ele não resolvesse aquele problema. Eu fico imaginando Jesus entrando, e certa vez eu coloquei até um título quando eu ministrei somente sobre a mulher samaritana: o dia que a água sentiu sede. Porque teve um dia que a água viva sentiu sede. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem, eu fico imaginando os discípulos, missionária, vindo, caminhando do deserto com Jesus, todos cansados. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vem com seus discípulos e ele se assenta à beira de um poço. É tão interessante que, como que surge um poço? Como que surge um poço? Normalmente a fonte está embaixo e o poço está em cima. Mas naquele dia, a fonte estava em cima e o poço estava embaixo, porque a fonte era Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se assenta à beira do poço, e olha que interessante, irmão, isso. Não era de costume de qualquer pessoa se assentar no poço. Não era qualquer um, Nando, que poderia chegar e se assentar no poço. Não podia. Era contra a lei, era contra a regra. Quando você vai ler Eusébio da Cesareia, o historiador Flávio José fala muito pouco, mas quando você vai estudar, vai dizer assim que não era qualquer um que poderia sentar na beira do poço. A Bíblia vai dizer que os transeuntes, os homens que peregrinavam, que passeavam, andavam, vinham de longe. A Bíblia vai dizer, os historiadores também vão dizer, que eles tinham que chegar, eles tinham que ter autorização para beber a água do poço. Se assentar, não. O único que podia se assentar era o dono do poço. O único que podia se assentar era o dono do poço. E talvez você olhe para mim e diz assim: mas pastor, pera lá, Jesus não era dono. Será? Quando a gente vai lá para José, você vai ver o que Jesus faz, da onde sai o poço.
E é tão interessante, pastorzão, que quando nós começamos a ler João capítulo 4, a gente vai decorrendo o capítulo todo, vai dizer assim, ó, ali havia um poço de Jacó. Pera lá. Por que era um poço de Jacó? Sendo que Jacó havia dado o poço para o seu filho José. Pela lógica, certo ou não? Pela lógica, o poço deveria ser chamado poço de... Só que a honra não vem para quem bebe, a honra vem para quem cava. A honra vem para quem trabalha, a honra vem para quem busca, a honra vem para quem dedica. Por isso que o texto vai dizer o poço de Jacó. Mas o nosso Senhor, ele se assenta na beira do poço, dizendo assim: José morreu no Egito. Nós sabemos que em Josué capítulo 24, ele volta, ele vai ser enterrado na cidade de Siquém, mas ele não tomou posse do poço, mas Jesus tomou posse do poço. A Bíblia diz que Jesus se assenta por volta de quase meio-dia, missionária. Quando você lê Gênesis, a Bíblia vai dizer que as donzelas, elas iam pela manhã buscar água, Nando. Porque pela manhã a água era tranquila, calma, transparente. Não era água turva. Quem é da roça aqui? Quem tem sítio? Ninguém? Só você tem, varão. Tem poço lá? Quando você vai pegar água pela manhã, a água está como? Limpinha. E meio-dia? Tá turva. Eu me lembro que a minha avó, eu tinha 8 anos, faz tempo. Não ri não, Nando. Faz tempo. A minha avó falava assim: Décio, acorda. A gente ia pra chácara, acorda. Quem chega no poço mais cedo, pega água limpa. Eu, menino, mas por que eu, vó? Não retruca, vai logo. A gente chegava, pegava água limpinha, para ela fazer os afazeres do dia. A gente ia brincar, a gente ia catar guavira. Quem conhece que é guavira? A gente ia catar guavira. Ó, vocês conhecem que é guavira? A gente ia catar guavira, é uma frutinha verdinha, pequenininha, uma delícia. Aí a gente queria tomar água. Quando a gente pegava a água do poço, a água estava suja, turva. Tinha que esperar a água se acalmar, para no final da tarde, quando você lê que Jacó, ele espanta os pastores que estavam incomodando as mulheres, as pastoras, era ao entardecer, à tardezinha, as mulheres iam tirar água. Então era costume, irmãos, das donzelas pegarem água pela manhã ou pela parte da tarde. Ninguém ia ao meio-dia, mas a vida fez com que essa mulher só tivesse liberdade para buscar água ao meio-dia. Essa mulher, ela estava proibida de buscar água pela manhã. Não que estaria proibida, vamos corrigir a palavra. Ela se sentia constrangida, pastor, porque as pessoas são maldosas, as pessoas apontam, as pessoas são ruins, as pessoas não olham e dizem assim: ei, pera lá, eu posso também um dia errar. Ei, pera lá, eu posso um dia pecar também. Eu posso faltar com educação também. As pessoas são maldosas. Mas a Bíblia diz que Jesus se assenta à beira do poço, perto do meio-dia. Os discípulos vão à cidade buscar alimento. E olha que interessante. Jesus vai dizer assim, Juiquele: tenho sede. Nenhum dos discípulos, Nando, andando com Jesus há muito tempo, tinha um copo, uma corda e um balde para saciar a sede do Senhor. E pela lógica, eles deveriam ir para a cidade buscar a corda, o copo e o balde. A Bíblia diz assim: eles foram buscar comida. O que você tem ido buscar para o Senhor? O que nós temos trazido para o Senhor? Os discípulos foram para a cidade para buscar alimento e uma mulher vem. Quando ela se achega à beira do poço, eu fico pensando a cara dela. O que esse homem está fazendo na beira do poço? As vestes dele é de judeu, o seu semblante é de quem vai para Jerusalém. Quando ela se assenta, ela se aproxima do poço,
ele pede água, todos nós sabemos o desfecho da história. Há um debate ali, Jesus sara o coração daquela mulher. Jesus olha para ela e diz assim: você pecou, você errou, mas eu quero fazer surgir uma fonte de água viva de dentro de você. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que no começo do ministério de Jesus e no fim do ministério de Jesus havia uma confusão no meio. Na nossa vida, na nossa caminhada, às vezes no começo a gente até começou bem. No final a gente tem certeza que o Senhor vai ter misericórdia e vai nos dar salvação. Só que nós precisamos consertar algumas coisas que ficaram mal resolvidas no meio. É no casamento, é no trabalho, é na igreja, é com filhos. Então Deus me trouxe hoje, essa noite, para falar algo ao seu coração. Está na hora de nós passarmos pela Samaria da nossa vida e resolvermos problemas. Resolvermos problemas que passou anos e nós estamos deixando passar. Jesus quer mudar a sua história, mas eu e você precisamos passar por Samaria, rever os nossos valores, consertar problemas e restaurar um altar. Quando você vai ler a palavra do Senhor, você vai entender que lá em Gênesis, quando essa terra foi comprada, missionária, essa terra foi comprada, Jacó construiu um altar ali, olha para cá. Jacó construiu um altar ali. Só que houve conflitos, dividiu-se os reinos, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Só que quando um profeta usado por Deus vai levantar um altar no Monte Carmelo, o que ele faz? Ele não levanta 2 altares, ele levanta um altar. Ele não levanta um altar com 10 pedras e um altar com 2 pedras. Ele vai pegar as 12 pedras representando as 12 tribos. Ele vai levantar o altar, porque, irmãos, não tem jeito. O altar dividido não desce fogo. Família dividida não há poder e mover de Deus. Não adianta nós queremos ir para um lado e a esposa para o outro. Não adianta a igreja ir para um lado e você ir para o outro. Altar dividido não desce providência e poder e presença de Deus. O profeta levanta o altar com 12 pedras. O fogo desce, Deus age, Deus move. Só que lá na frente houve um grande problema. Agora o altar estava dividido. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele passa em Samaria para restaurar o altar que um dia estava derrubado. Eu não sei como que está o altar da sua vida, mas eu quero profetizar essa noite sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus vai levantar o altar da sua vida, Deus vai restaurar o altar, vai atear fogo sobre o seu altar, vai mudar a história da sua vida. Nós estamos vivendo, igreja, momentos finais da igreja na terra. Parece que quando a gente se atenta e se aproxima mais um pouquinho, Glenda, do altar do Senhor, dá a impressão que nós ouvimos os últimos batidas do relógio da eternidade. Você quer saber quanto tempo falta? É só você olhar para Israel, que ela é o relógio do Senhor. Falta só um pouquinho. Está na hora de nós levantarmos o nosso altar da nossa vida. Não há tempo mais, irmãos, para nós brincarmos. Não há tempo para nós brincarmos de sermos crentes. Não há tempo, irmãos, de nós dizermos que somos quando nós não somos. A Bíblia vai dizer que havia escudos de ouro na época de Salomão. Salomão fez pouco caso. Os escudos de ouro foram levados. Vem outro rei. O rei fica com preguiça, como parecendo muitas vezes nós. Eu não vou dizer você, eu. Porque às vezes a gente fica com preguiça de orar. Às vezes a gente fica com preguiça de fazer. Outro dia eu faço. A gente vai procrastinando. E a Bíblia vai dizer que ele faz o quê? Escudos de bronze.
O bronze parece com o ouro, mas não é ouro. O bronze resplandece como ouro, mas não é ouro. O bronze brilha como ouro, mas não é ouro. Quantas vezes nós damos glória parecendo que somos crente, nós levantamos a mão parecendo que somos crente, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor conhece como está o meu e o seu altar. E essa noite Ele nos chama para o altar, um altar de conserto, um altar de mudança de vida. Só tem como Jesus restaurar as nossas vidas e nos levar para o céu se nós estivermos com o nosso altar em pé. Altar dividido não desce a presença de Deus. Quando você lê Jeremias, quando você lê Ezequiel, você vai descobrir como são construídos os altares. Você sabia que os altares, pastorzão, não é construído com tijolos? Os mais inteligentes, puritanos, eles construíram belos altares com tijolos. Só que o tijolo é feito de molde. Você molda do jeito que você quer. Pamela, você faz assim, você faz assim. Você saiu da igreja e você faz assim, você faz assim, você faz assim. Isso é chamado de tijolo. Você molda. E o quanto tem hoje, Ayumi, de igrejas com altares de tijolos. Você vem, você profetiza, você canta, você fala assim, você fala assim, você fala assado. São altares de tijolos, mas quando você vai para a palavra de Deus vai dizer que os altares precisam ser de pedras. Porque pedra tem ponta para um lado, ponta para o outro. Eu encosto na Pamela, vou tirando um pedacinho aqui, um pedaço ali, tiro um pedaço da pedra aqui, tiro um pedaço da pedra ali. O altar se edifica e o nome do Senhor é glorificado. E são esses altares que o Senhor quer levantar nesses dias. Então não queira, irmão, moldar o seu casamento do seu modo que você acha que é perfeito. Modele o seu casamento, os seus filhos, a sua vida diante da palavra do Senhor. E quando você vai para a palavra, o que eu li, Mateus capítulo 7, a casa foi edificada na onde? Na rocha. A rocha, ela é pedra. Então edifique a sua casa no altar do Senhor, porque Ele é o único que tem poder de saciar a sua sede. Essa mulher é tão interessante que ela era desprezada, ninguém olhava para ela, ela era rejeitada, ninguém dava valor para ela. Mas no dia que ela se encontrou com a vida, no dia que ela foi ao poço e ela encontrou a fonte sentada sobre um poço, o dia que a água sentiu sede, Ele sacia ela, ela volta para a cidade. O mesmo caminho que ela veio durante anos. As mesmas pessoas que provavelmente, Marcos, apontava ela: lá vai a adúltera, lá vai a pecadora, lá vai a perversa, olha lá, sem vergonha. As mesmas pessoas que provavelmente apontaram para ela, quando ela volta para a cidade, ela volta tão cheia, Laura, da presença de Deus, que as pessoas não tiveram a coragem de apontar o dedo para ela, mas ouviram da água da vida. E quando eles vieram se encontrar com Jesus, houve salvação na cidade. Então eu quero dizer para você nessa noite: endireita o seu altar, o altar da sua casa, o altar do seu casamento, da sua vida, que por onde você passar, as pessoas vão ser saciadas pela presença do poder do nome de Jesus. Se põe de pé no nome de Jesus. Aleluia. Quero que você dê a mão para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa. Vem, Jéssica, vamos louvar. Aleluia. Feche seus olhos, ore pela sua casa. Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas.
olha para o altar da nossa casa. Vem aqui na frente, Ayumi. Corre, Ayumi. Venha olhar para as nossas vidas. Não deixa ninguém sozinho. Senhor Jesus, abençoa os teus filhos. O altar de cada um dos teus filhos. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoa, Senhor. Senhor Jesus, abençoa cada um dos seus filhos. Senhor, os altares das nossas vidas, que nós possamos estar diante de Ti na Sua presença. Olha para cada casamento, olha para cada pai, cada filho, cada esposa, Senhor, que sejam esta noite tomados pela Sua presença, que o Senhor venha saciar a sede de cada vida, e que cada um que aqui está, Senhor, possa sair daqui hoje transformado pela Sua presença. Que os nossos altares estejam diante da Tua presença, edificados, Senhor, com pedras, com rochas. Que o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença. Fortalece cada um, Senhor, pelo poder do Teu nome. Senhor, sejam os Teus filhos abençoados para a glória do Teu nome, em nome